Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sobrecapa. Mais uma vez eu tô tendo a oportunidade de comandar, então o Alexandre não vai estar com a gente hoje, ele vai só dar um pulinho para dar um rápido aviso para vocês aí. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E a gente já vai começar agora a falar do nosso tema. Então, acho que vocês devem ter visto, quem está acompanhando televisão, quadrinho e etc., tem um mito que está ganhando cada vez mais força, né, que é o mito do Superman malvado. Então a gente tem aí diversas formas da gente apresentar isso. Sei quem assiste The Boys viu um pouco disso, quem viu Imperdoável do Mark Waid também pegou um pouco dessa brincadeira. E a DC Comics, a casa do Superman, não podia ficar de fora. Né? Então a gente tem aí, na minha opinião, uma série, um arco, uma HQ, como a gente quiser chamar. Daqui a pouco o Bruno Senna e o JP vão estar com a gente aí para explicar um pouco mais para a gente como funciona isso, que é o Injustice. Então hoje o tema do nosso vídeo é Injustice, a gente vai esmiuçar o que tem de legal, o que não tem, como é que você começa a ler essa obra, como é que o videogame se encaixa nisso tudo aí, para a gente poder aproveitar essa história, que acho que é uma das histórias mais recentes de sucesso aí, pelo menos de sucesso para o grande público que a DC Comics teve. Então, Bruno Senna, JP, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui do Sobrecapa, né? É um prazer ter vocês. Bruno, vou pedir para você se apresentar, na sequência o JP também já se apresenta aí, e aí eu vou pedir para você fazer um panorama, cara, para a gente poder começar a bater esse papo aí e entender o que tem de bom nesse tal de Injustice. Beleza, pessoal. Olá, meu nome é Bruno Senna, sou jornalista, de vez em quando eu apareço aqui no Sobrecapa e tô mais lá no ultimatodobacon.com. E aí, galera, sou o JP, vocês, né, não sei se vocês ainda lembram de mim, eu tô aqui por aqui sempre no Sobrecapa, já tive algumas vezes no Costelinha. O Bruno, inclusive, já me deu a honra de gravar comigo um pouco de algumas versões do Costelinha Games. E aí, né, por que não fazer essa reunião aqui para falar de Injustice, né, cara? Um dos universos mais interessantes, uma das visões mais interessantes que a gente tem do Superman, né, cara? Né, se você quiser falar um pouco sobre o jogo, antes da gente entrar aí nessa questão do Superman, o que acontece com ele, né, cara? As ideias por trás do jogo. Sim, né? Até porque os quadrinhos, eles começaram como derivados do jogo, né? O que aconteceu? A NetherRealm, que é a desenvolvedora de Mortal Kombat, fez um jogo chamado Mortal Kombat vs DC. O jogo fez até um dinheirinho, mas não fez muito sucesso com os fãs, principalmente de Mortal Kombat, por causa da violência, né, que era minimizada por causa dos personagens da DC. E aí, papo vai, papo vem, o Ed Boon, lá, que é o dono disso tudo, trocou uma ideia com a galera lá da Warner Bros. E conseguiu os direitos para desenvolver um jogo da Liga da Justiça, né? E, a partir disso, eles começaram a rascunhar essa história que se transformaria em Injustice. O que é Injustice? A história do jogo em si, ela começa 5 anos depois dos acontecimentos dos quadrinhos, né? O Coringa, ele consegue manipular o Superman para que ele mate a Lois Lane, e nisso aí causa uma revolta tremenda no nosso super-herói, que resolve criar um regime ditatorial e quer controlar todo mundo para que não aconteça mais esse tipo de coisa. E a partir daí, né, foram se criando os derivados dos quadrinhos para poder contar esse background, né? Começando lá no ano 1, contando o que aconteceu, como é que era o plano do Coringa para poder destruir a Liga da Justiça, né? E os derivados foram seguindo até pós-jogo. É isso aí, né, cara? Eu acho bem interessante, né? Os jogos não são uma novidade, né? Você ter jogos baseados em propriedades da Marvel e DC. A gente tem Marvel vs Capcom. O Injustice, cara, que realmente a gente tem a série Arkham, né? Que a gente já falou muito, né? Vai até continuar aí. E o Injustice, ele teve essa pegada diferente de não investir num personagem, né, cara? Criar todo um universo diferente, né? Você tem aquele jogo de luta clássico ali, né? Mas você tem muito mais que isso, você tem uma história rica. Só que o jogo, apesar de ter essa história rica, né, de ser contada nas cutscenes, que muita gente pula, né? Eu, particularmente, sou do time que prefere não pular as cutscenes. Você tem os quadrinhos que eles enriquecem de uma maneira, como eu acho que foi visto poucas vezes, né? A gente tem do Batman, a gente tem as HQs da série Arkham, mas eu não tenho certeza se elas enriquecem da mesma forma, né? Como você falou, a gente tem o acontecimento, o jogo ele começa... No jogo a gente tem essa introdução, né, do que leva o Superman a matar o Coringa, e aí a gente pula para 5 anos no futuro, né, quando ele já é um ditador e o Batman já está ali nas últimas esperanças, né, de como
como derrotar o Superman para colocar o mundo de volta nos eixos, né? Você falta muita coisa ali e isso gerou muito falatório também na época do jogo, né? O pessoal questionava alguns personagens, tipo, por que não tem o... Né, o Marciano, ele ainda aparece como plano de fundo em um dos cenários, né? Mas ele é um grande personagem da Liga que ficou de fora do jogo. E aí, quando você tem os quadrinhos, você acaba descobrindo o que aconteceu com ele e com diversos outros personagens, né? Você acompanha desde o ano 1, né? Agora, a gente teve o lançamento, a gente está esperando que a Panini traga aqui pra gente, depois de que terminar os quadrinhos do Injustice 2, que eles tragam o ano 0, né? Mas a gente teve, num primeiro momento, baseados no primeiro jogo, apenas do ano 1 ao ano 5, e o Marco Zero, que foi baseado aí na experiência da Arlequina, né? E aí a gente tem, a partir do ano 1, a gente vê o que acontece, né? O momento que o Superman toma a decisão de matar o Coringa, como ele reúne ali aquela facção da Liga que concorda com ele, né? Ao mesmo tempo que o Batman se esconde. E uma das coisas mais interessantes, cara, foi explicar por que você tem um jogo de luta onde o Asa Noturna consegue bater no Superman, né? E eles criam toda uma trama para explicar que existe uma pílula derivada dos poderes do Superman, que ela é capaz de colocar os personagens de rua no nível, né, dos deuses que a gente tem ali, como Superman e a Mulher Maravilha, né? Você chegou a ler os quadrinhos, Lucas, para dar a sua visão aí, só de um leitor dos quadrinhos que não jogou o jogo, talvez? Cara, então, JP, eu joguei o jogo, tá? O pessoal aí que acompanha o canal sabe que eu sou aficionado por DC. Então eu joguei Mortal Kombat versus Universo DC, né? Vou te confessar que eu me diverti pra caramba jogando ali. Tem realmente, é o que você falou, é bem mais suave, né? Violência e tal. E depois eu joguei o Injustice, salvo engano, acho que foi o 2, cara. Não sou muito fã de jogo de videogame, mas, pô, é divertido, tem uns movimentos legais, né? Tem uma animação, na minha humilde opinião, aí de não gamer, bem competente. Eu comecei a ler as HQs, né, da primeira Injustice. Eu curti a história. Eu não sei se o Bruno Senna vai concordar comigo. Esse gatilho do Superman inicial me lembra muito aquele arco Vingança do Manchester Black, né? O Manchester Black aparece primeiro naquela HQ do Olho por Olho, né? What's So Funny About Truth and American Way, etc. Que inclusive ganhou Eisner. E depois ele volta num arco Vingança, tal, que ele faz a mesma coisa. Ele faz o Superman achar que a Lois Lane estava morta e tal. Só que nessa HQ, o Superman, até o Manchester Black se mata depois disso, né? Ou o Constantine genérico ali se mata depois disso, porque ele faz todo esse lance, o Superman não mata ele, o Superman não cede, aí ele fica revoltado porque ele não conseguiu quebrar o espírito do Superman, salvo engano ele se joga de um prédio, alguma coisa assim, né? Mas a história dele, pelo menos até ali, né, é quadrinho, obviamente ele voltou outras vezes, mas a história dele original se encerra ali. Eu achei esse gatilho inicial muito parecido, não sei dizer se teve alguma inspiração, não sei se vocês sabem, deve ter rolado, né? E eu vi aí, a dúvida que eu sempre tive, JP, até como um cara que jogou, mas eu sou do time que pula as cutscenes, né? Então era até entender se os quadrinhos eles são autossuficientes, se para eu entender o todo eu preciso do jogo, enfim, como é que é essa relação entre os dois? Porque você falou que os quadrinhos se passam 5 anos antes, mas para ler o fim da história eu tenho que jogar? Como é que é o esquema? Eu, particularmente, eu acho interessante você jogar o jogo para você entender o final da história. Do ano 1 ao ano 5, cara, eu vou ser bem sincero, o que vale a pena é basicamente até o terceiro ano ali, não sei se o Bruno vai concordar, porque, querendo ou não, o ano 1 é o melhor de todos, porque ele vai te dar um grande panorama do que aconteceu, né? Entre o ponto que o Superman quebra, né, e mata o Coringa, até o ponto que eles vão conseguir, né, a pílula que vai dar poderes para o Batman poder sair no mano a mano com o Superman. Tem cenas fantásticas, né, como... vai ser um spoiler aqui, talvez, né, dar uma cortada, mas o Alfred limpando o chão da Batcaverna com o Superman é uma coisa fantástica, né? Não sei se o fã do Superman aí do Lucas vai curtir uma cena dessas, mas é muito interessante porque te dá esse panorama, e aí, obviamente, quando você joga o jogo, você vê, né, qual foi o desenrolar disso, principalmente para você entender o que vem depois, né? Principalmente com o Injustice 2. Nos quadrinhos, você ainda tem essa adaptação do jogo, só que o que acontece é que eles optam por contar toda a história do jogo pela visão da Arlequina, né?
querendo ou não, tem uma boa participação ali no jogo também, né? Dentro desse universo Injustice todo, né? Durante todos os anos. Ela é uma personagem interessante, né? Durante os anos, em que ela não é o foco, né? Ela só é uma participante, ela é muito interessante porque ela tem bom uso ali, né? A gente tem a lista da Arlequina lá, que vai ser outro assunto, mas quando ela é bem usada, ela não cansa tanto. Mas a partir do momento que contam o jogo inteiro da visão dela, não só como personagem, cansa. E aí o primeiro ano ele tem tudo isso, né? Ele te mostra o que aconteceu com alguns heróis que se opuseram ao Superman, o que aconteceu com a amizade dele com o Batman, com outros personagens que fizeram falta, por que o Batman tá naquela situação. A partir do terceiro ano vira muito repetitivo, porque você sabe que vai acabar só no ano 5. Então você sabe que o Batman nunca vai conseguir derrotar o Superman. Então, a partir do terceiro fica tipo, de que maneira o Batman vai perder esse ano, né? E aí você tem o Marco Zero ali, e aí você joga o jogo, você abre o caminho para entender a história também do que vem depois, porque aí você teve também o Injustice 2, né? Você falou que jogou aí, né? Com uma história complementar aí, e única aquele universo, né? Que não mistura o universo Injustice com o universo DC principal, né? Posso fazer uma pergunta, JP, já aproveitando isso aí para você e para o Bruno Senna? Se todo mundo jogou Injustice 2 aqui. Sim. No final do jogo você tem que tomar uma decisão lá, você vai ficar do lado do Batman ou do Superman. Vocês foram para onde, cara? Do lado do Batman. Superman, né? Eu também fui pro do Superman, cara. Eu lembro que meu irmão, que tava jogando comigo na época, ficou revoltado. Falou, pode estar de sacanagem, tu vai ficar do lado do Superman. Então eu falei, cara, é o Superman, cara. Não tem como não ficar do lado do cara. O Superman, ele é um personagem, quando você lê as HQs, eu particularmente acho que o Superman, ele só tá mal informado. Para mim, o grande problema do universo Injustice é a Mulher Maravilha. Não, e a Mulher Maravilha é realmente uma grande decepção, né? Primeiro porque ela se torna uma personagem muito submissa ao Superman. E segundo porque, mesmo quando há algumas reviravoltas na trama, até no Injustice 2, mais pra frente também, eu sinto que não é a Mulher Maravilha que a gente está acostumado a ler nos quadrinhos e a Mulher Maravilha do universo principal DC, né? Ela tem uma personalidade completamente diferente do que você espera que a Mulher Maravilha tenha. Não sei se é a percepção que você tem também, Jota. Cara, eu não sei, assim, ela parece, ao mesmo tempo que ela parece estar submissa, ela não está completamente submissa, entendeu? Na verdade, o que para mim sempre parece é que ela é a voz sombria sussurrando no ouvido do Superman, né? Você tem, tanto que, né, uma das coisas mais legais do universo Injustice, né, principalmente do 1, né, não que o enredo do 2 não seja interessante, né, que é um enredo todo passado naquele universo, com o Brainiac e tudo mais, mas o legal do Injustice 1 é você ver os confrontos entre personagens, né? O Batman, tudo bem, o Batman estava contra o Superman, então os dois Batmans ali têm a mesma noção, mas aí você vê o confronto dos personagens, né, que ele trouxe justamente para substituir os que estavam ao lado do Superman, né? Você vê o Hal Jordan lutando com a versão Injustice dele, que está como Lanterna Amarelo, você vê a briga entre os Aquaman, você vê... E principalmente essa briga entre a Mulher Maravilha, né? Porque você coloca a Mulher Maravilha, que seria do universo principal de si, que, né, segue as normas das Amazonas da forma dela, contra a Mulher Maravilha, que tem aquele comportamento muito mais bélico do universo Injustice, né? Então isso fica muito interessante no jogo, você vê esses combates para você ver como se contrapõem os personagens, né? De um universo e de outro. É que, falando até da Mulher Maravilha, eu entendo que você fala dessa questão da voz sombria, mas eu acho que é mais... Ela é essa voz sombria às vezes, mas por causa desse sentimento de apego que ela tem com o Superman. A relação entre eles ali é muito singular, vamos colocar assim. Você tem o Superman também, tem outros personagens também, você tem a presença do Sinestro ali, que também você não tem... Né, não sei de onde o Superman tirou que era uma boa ideia ouvir o Sinestro, né? E aí nos quadrinhos você tem coisas que você não vê no jogo que realmente complementam bem a ideia. Como eu disse, principalmente até o ano 3, eu acho bastante interessante, porque você vê a construção desse mundo, mas a partir do ano 4, 5 ali já não tem muito o que acrescentar, né? Só mais uma batalha que o Batman vai perder até ele chegar no ponto que ele tá no jogo, né? Sim. E aí entra o que a gente estava comentando até em off antes, que é o ano 0, né, cara? Que é a nova empreitada aí no universo do Injustice, que conta o que aconteceu antes, bem antes, um plano aí do Coringa de enfrentar a Sociedade da Justiça. Eu não li o ano 0 ainda, sei que leu aí, você pode dizer se vale a pena continuar lendo,
Lê o ano 5, até o ano 5 eu jogo o jogo e lê o ano 0, lê o ano 0 primeiro, ou não lê o ano 0. O que você acha, cara? Vou até fazer uma pergunta maior, Bruno. Esgotou Injustice? Na visão de vocês, assim, eu vi que ele andou pra caramba, né? Que, cara, eles esgotaram essa ideia, pelo menos até onde eu li, eles exploraram muito essa ideia do Batman contra o Superman e tal, e eu acho que tem um determinado ponto onde fica difícil defender o que o Superman tá fazendo, mas até um determinado ponto ali é algo que eu olho e eu falo, cara, talvez esse cara não esteja fazendo do jeito certo, mas o que ele tá falando não tá 100% errado, não. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, tem o ano 1, o ano 2, vocês falaram agora do ano 1 e o ano 2, não, perdão. Tem o Injustice 1, tem o Injustice 2, tem o ano 0. Na visão de vocês, cara, acabou aí, ainda tem alguma coisa para fazer a mais nesse universo? O próprio ano 0 aí eu já senti que, sei lá, já não ficou muito do agrado de vocês. Como é que é esse esquema aí? Cara, o Injustice 2, né, ele tem aquela questão de também, né, já dar outro salto do 1 pro 2, né, aí você tem dentro daquele próprio universo, você já não tem mais anos, né, o Injustice 2, ele é contínuo, foram 72 edições digitais, o que dá, acho que 36 edições normais, né, não foi ano a ano o caminho até o Injustice 2, né. Ele serve mais principalmente para dar um background para a Supergirl, que é o personagem novo ali de destaque do Injustice 2, para mostrar um pouco do que está acontecendo com a ameaça do Brainiac, que você tem também algumas outras ameaças menores ali. Fica um destaque para a participação do Gladiador Dourado e do Ted Kord, né, do primeiro Besouro. E a amizade deles é fantástica de ser vista em qualquer mídia, né? E acertaram muito bem isso no Injustice 2 também. E é justamente isso, né? O Injustice 2 dá esse caminho para o jogo, sem ser em anos mesmo. E o Injustice ano 0, na verdade, seria pré o primeiro jogo, pré o ano 1, que é também com um plano do Coringa que acaba colocando ele contra a Sociedade da Justiça, né? E, assim, honestamente, serve também para mostrar por que você não tem personagens da Sociedade da Justiça no universo de Injustice, né? Mas é basicamente uma história um pouco rasa para matar personagens, para você dizer, tipo, por que no jogo tal eu não posso jogar com fulano? Então, ó, tem essa história aqui que mostra que ele morreu. Mas, assim, não acho que agrega em nada, né? Coloca um pouco mais de sangue na conta do Coringa, né? Porque ele faz coisas horríveis com toda a Sociedade da Justiça e meio que mostra como que ele descobre quem é o Superman ali. É uma história não faz falta, sabe? Não posso imaginar que as pessoas estivessem clamando por ela, ao passo que muita gente pede por um Injustice 3, né? Talvez uma história nova, mas eu acho que justamente, eu não acho que esteja encerrado esse universo, eu acho que justamente a galera tomou a decisão correta de esperar, né? Quando eu acho que numa das últimas E3, o Bruno acompanha mais que eu, vai saber dar mais detalhes. Eles anunciaram, quando foi anunciado esse último Mortal Kombat, falaram: olha, por enquanto não vai ter mais Injustice. Que eu acho que eles estão justamente pensando, né? Recolhendo ideias para não ficar só aquela coisa repetitiva, aquela coisa de realmente pegar uma história que era boa e arrastar até ninguém mais aguentar, né? Que é justamente o que eles fizeram com Injustice, né? Eu acho que assim, Injustice parte de uma premissa muito boa, tanto na parte dos jogos quanto na parte dos quadrinhos. Só que eu acho que é isso que você falou, até que o Lucas tinha perguntado, né? É bom dar um fim, né? Dar um basta também, porque você vai espremer até quando? Até onde você vai com essa história? E se for vai ter um terceiro jogo, vai ser depois de todo aquele lance do Brainiac lá, ou vão fazer um jogo do ano 0, talvez? Não sei. Então, eu espero que, pelo menos na parte dos games, ele dê um tempo. Nos quadrinhos, só se tiver uma ideia muito boa. Eu acho legal, assim, né? Até complementando um pouco do que vocês falaram, eu acho que tem algumas passagens muito bacanas, porque ele começa com os heróis tradicionais, né? Que é o padrão ali. Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Arqueiro Verde, etc. E aí, de repente, você começa a ir para um lado, tipo, cara, daqui a pouco tá o Constantine, tá o Detetive Chimp, tá? Então, tipo, você vai abrindo e explorando o universo DC de outras formas. Eu achei isso legal, mas também chega um ponto, né? E eu acho que qualquer história
de embate de super-herói que você queira criar aquela dúvida de qual lado eu sigo, se você estica demais a corda, eu acho que não tem jeito, né? Um dos dois heróis vai acabar cruzando a linha. É assim Guerra Civil, né? Que, pô, eles tentam criar isso ali. Para mim, o Homem de Ferro estava certo, aí para equilibrar, eles botam o Homem de Ferro para fazer uma penca de porcaria, né? O Injustice, eu acho que ele começa assim também, você fala, cara, numa boa, eu não tô falando pro cara matar todo mundo, mas, porra, o Coringa já era pra alguém ter matado há muito tempo, né? E aí, depois você também, o Superman começa a evoluir e a fazer um volume de coisas que você fala, opa, calma lá, meu parceiro, acho que, calma aí, vamos devagar, né? Então, toda vez que a gente tenta criar isso, se a gente estica demais a corda, tem uma hora que você fala assim, cara, eu posso não concordar com tudo que o Batman tá fazendo, mas, pô, o outro camarada ali, acho que ele já passou um pouco do ponto, então pode não ser o Batman, mas esse outro camarada ali, ele tem que cair, porque não dá mais, né? Dito isso, reforço que eu, no final do Injustice 2, eu joguei com o Superman, porque é o Superman, né? Então, só para reforçar aí que eu tô fazendo esse belíssimo discurso aqui, mas na hora de jogar o jogo eu fechei com o Superman. Bom, eu bacana ouvir vocês também, porque eu sou verme, eu preciso ter todos os finais, então eu também escolheria o Batman. Então, beleza. Não, eu não, cara, eu joguei uma vez, para mim eu já tava mais do que satisfeito, já tava ótimo e tal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque é uma série longa, é uma série que tem um monte de coisa acontecendo e tem um monte de coisa que é criticado. Então, galera, a partir daqui, eu vou fazer perguntas com spoilers. Tem spoiler daqui para frente, né? Se você não quer ver spoilers, passa lá para os últimos 1 minuto, 1 minuto e meio do vídeo para você assistir o encerramento, tá? Tem um monte de cena que é criticada no jogo e eu queria ouvir de vocês no jogo, nas HQs, né? Uma delas em particular eu já vou falar e eu queria ouvir outras que vocês tenham aí ou a opinião de vocês, é a morte do Asa Noturna, que, cara, para uma revista em quadrinho é tosca pra cacete. O cara pega, cai pra trás, dá com a cabeça no chão e morre. Você fala, pô, sério mesmo? O cara pula de telhado aí toda noite, meu irmão. O cara, pô, se engalfinha com os outros aí na pancada, pula de carro, de moto, e aí ele deu com a cabeça no chão numa pedrinha e morreu. É isso mesmo? Né? Então essa é uma cena, acho que é uma das mortes mais criticadas aí dentro do Injustice. Eu queria ouvir um pouco de vocês, cara. Tem algumas outras cenas, algumas outras passagens que na visão de vocês o Injustice perde a mão? Cara, como eu disse, né? Eles poderiam ter feito assim, não necessariamente os 5 anos, entendeu? Eles poderiam ter diluído todos os acontecimentos dos 2, 3 primeiros anos em mais anos, né? Tipo, o primeiro, tipo, tudo que aconteceu em 1 ano poderia ter acontecido em 5. O Batman passar mais tempo planejando, já que o cara é dos planos, né? Então, a partir do 4 ali, você tem coisas que tipo, já não geram mais grandes repercussões, porque você sabe que o Batman vai voltar de novo com o rabo entre as pernas, são coisas assim. E uma coisa que eles fazem que é no ano 4 é a briga entre os deuses, né? Que o Batman ele apela para os deuses do Olimpo, envolve os novos deuses, aí bota a Mulher Maravilha contra a vontade dela para ser campeã dos deuses contra o Superman. É desnecessário, sabe? A história já está cansativa. Como você falou, até o terceiro ainda tinha coisas legais, porque, né, envolve o Constantine. O Constantine nunca tá pelo time, né? Ele sempre tem quando o Constantine tá envolvido, não tem o lado do Batman, o lado do Superman. O Constantine tá pelo lado dele. E isso torna ainda divertido a história. Você tem coisas interessantes. Mas do 4 em diante, eu não consigo... Eu li o ano 5, eu não consigo lembrar quem que é o inimigo do ano 5. Sei que o Batman perdeu de novo porque ele precisava chegar no ponto de desespero do jogo. Então, a história ficou esquecível, sabe? Ficou esticada. E aí, realmente, esse lance da Mulher Maravilha, tipo, eu concordo com o Superman, eu tô pelo Superman, mas como eu sou uma deusa, eu preciso lutar com o Superman. Inclusive, ela dá uma surra fantástica nele, mas não acrescenta em nada na história, entendeu? Foi só gratuito mesmo, entendeu? Uma passagem esquecível da história. Mas poucas coisas são tão toscas realmente quanto essa morte do Asa Noturna. Bruno, e aí, alguma coisa que se acrescenta nessas cenas esquecíveis, momentos que não foram legais? Pelo que eu tô ouvindo, a tua opinião do JP vai pelo mesmo caminho, né? A ideia é bacana pra caramba, foi bem executada, mas sugaram demais essa vaca aí, era pra ter parado antes. É por aí, cara? A minha opinião é justamente essa. Eu acho que é uma ideia fenomenal. Principalmente se você levar em consideração que o conceito dela inicialmente foi feita para um jogo de luta. A gente não costumava ter jogos de luta com histórias tão profundas assim.
principalmente se a gente levar em consideração personagens de quadrinhos. E aí até é isso que o JP falou mesmo, assim, os primeiros 3 anos, né, são muito legais, que você não cansa, são coisas que vão acontecendo que são divertidas de você acompanhar. O problema é que você já sabe qual é o final, né, porque se você jogou o jogo, você sabe até onde vai chegar, então vai ficando cansativo, porque você sabe quando que vai acabar, só que os caras estão esticando aquilo, sabe. Eu gostei do que eles fizeram, por exemplo, com Injustice 2, que foi puxar o lance da invasão do Brainiac e tal, colocar um pouco de protagonismo na Supergirl, a gente sair um pouco daquele mais do mesmo que a gente via antes, mesmo que o panorama ainda seja de você ter um regime e tudo mais. E é o que eu acho, assim, eles esgotaram as boas narrativas, pra mim não tem muito motivo ir além disso. Bom, galera que tá ouvindo a gente aí, a partir de agora não tem mais spoilers, então fiquem tranquilos, né? O que a gente foi falar foi dos problemas, então vou sintetizar o que a gente falou aqui. Tanto o JP quanto o Bruno, que jogaram, leram tudo de Injustice, falaram que a ideia é legal pra caramba, mas que ela foi esticada um pouquinho demais. Mesmo assim, né, pessoal, pelo que vocês falaram, ainda vale a pena ler, né? Ainda é uma obra bacana, marcante, que merece ser conhecida. E eu acho que é bacana pelo case multimídia que ela é, né? De você jogar o jogo, de você ler os quadrinhos e tal. Então, para quem curte aí, realmente faz sentido. Bom, queria deixar vocês agora se despedirem e darem uma mensagem final aí para quem não leu Injustice ainda, do que pode esperar, dar aquela incentivada ou desincentivada, e aí a gente parte para o encerramento. Fica aí o convite, né, cara, que a gente tem lá no site, né, o guia completo, né, não que seja muito difícil, mas sempre é bom, né, um guiazinho até para a pessoa olhar o que já tem, como saiu, principalmente porque a Panini começou lançando em capa cartão, né? Cada ano saiu em 2, 3 encadernados, depois lançou em capa dura. Então tem lá esse guiazinho aí para quem estiver querendo conhecer a história, né? Então fica o convite para conferir lá. E vale a pena, né, galera? Tem os problemas, toda história tem problema, mas, né, se não tiver querendo investir em tudo, pelo menos até o ano 3 você tem uma boa diversão ali. E claro, né? O jogo tá aí para quem quiser jogar, para quem gosta de jogo de luta, é um jogo excelente. É produzido pela galera que faz Mortal Kombat, então você já pode ter uma noção de que a galera realmente investe ali, faz um trabalho bem competente, né? E que quem não joga de Asa Noturna tá perdendo porque o cara apela demais, entendeu? A porradaria com ele come solta. Não, é isso aí mesmo, cara. Eu acho que vale a pena ler. Comprar pelo menos até o ano 3 ali, eu acho que é legal você comprar para acompanhar. Pode ter certeza que se você achar, vou comprar só até o ano 3, não vou saber o final, joga o jogo vai te contar ali o que vai acontecer com a história. Então você não precisa nem comprar os 5 anos ali. E os jogos realmente são muito bons, como o JP falou. Eu só discordo, eu acho que o Aquaman é muito mais apelão do que o Asa Noturna nos jogos. Galera, queria agradecer, Bruno, JP, muito obrigado por participarem aqui. Galera que está assistindo, espero que vocês tenham curtido, tenham entendido um pouco mais do que você pode fazer aí com Injustice, de como é que você começa a brincar. E se o material te interessou, deixa aquele like pra gente e espero que a gente se veja aí em próximos vídeos no canal. Um abraço e até a próxima.